vamos continuar a falar sobre propriedades periódicas, ou seja, da tabela periódica. Então hoje a primeira propriedade que a gente vai falar para vocês é sobre o raio atômico. Como que varia o tamanho de um átomo na tabela periódica, né? Então nós temos que ver duas situações que envolvem para descobrir o tamanho do raio atômico, né? Então o raio atômico seria o tamanho de um átomo. Então todos os átomos possuem um tamanho, tudo bem? Possuem um raio, né? Possuem uma distância. E como que a gente vai saber qual é o átomo que é maior que o outro, né? Porque tem 118 átomos na tabela periódica. Então é mais fácil, né, conseguir fazer uma análise na tabela periódica de uma forma bem inteligente, que é chamada propriedade periódica, ou seja, é uma propriedade que se repete, né? Então, numa mesma família, né? O que seria uma mesma família? A gente tem que olhar as linhas, né, que a gente fala, verticais, seriam essas daqui, ó. Aqui é uma família, aqui é outra família, aqui é outra família, aqui é outra família, aqui é outra família. Então, tem que analisar as linhas verticais, que são famílias, ou também a gente chama de grupos. Por que família? Família são os átomos que possuem características semelhantes, ou seja, uma delas, a mais visível, possuir o mesmo número de elétrons da última camada. Então isso detecta para ser da mesma família. E como que varia o raio atômico, né? Como que varia o tamanho de uma mesma família, né? Ocorre um aumento. Então vou colocar aqui que ocorre um aumento, de cima para baixo, de cima para baixo, e na tabela periódica, né? Na tabela periódica. Na tabela periódica. Então o raio atômico aumenta de cima para baixo na tabela periódica. Devido, por que acontece isso? Devido ao aumento do número de níveis. Ao aumento do número de níveis. Quando eu falar níveis é a mesma coisa que falar camada. Tá? Então seria camada. Tudo bem? Camada. Então é assim que varia numa mesma família. Então pegamos o exemplo aqui do berílio, magnésio e cálcio, né? Então o berílio tem 4 prótons, o magnésio tem 12 e o cálcio 20. Todos estão na mesma família, família que a gente fala 2A, né? Então, quem tem maior raio atômico é o cálcio, porque ele possui mais níveis para distribuir seus elétrons. Tudo bem? Então é assim que a gente classifica. Então, aqui o raio atômico, por exemplo, do berílio é 112 picômetro. O do magnésio é 160 picômetro. E o raio do cálcio é 197 picômetro. Tá? Então, quanto maior o número de camadas, maior vai ser o raio atômico. Ou seja, numa mesma família, você vai aumentando, né, o número de níveis, nível 1, 2, 3, e vai aumentando o número de camadas. Ó, aqui tem 4 camadas do cálcio, o magnésio tem 3 e o berílio tem 2. Então, por isso que o raio atômico do cálcio é o maior. Então, a gente vai lá na tabela periódica, então o aumento, ó, vai de cima para baixo. Pronto, ó, já colocamos aqui. Agora, e no mesmo período, né? No mesmo período seria no mesmo nível, né? Então, o tamanho aumenta. Então, vamos colocar aqui o tamanho. Vamos colocar assim. O tamanho do átomo, né? O raio, né? O tamanho aumenta. Ele aumenta da direita para esquerda. Da direita para a esquerda. Na tabela periódica, né? Na tabela. E devido ao quê?
Aqui é mais interessante explicar, né? Devido à diminuição do número de prótons, do número de prótons, nesse sentido. Então, quando no mesmo período, quando você vai da direita, né, para a esquerda da tabela periódica, o número de prótons vai diminuindo dos átomos, né? Então, e aí o que acontece? Fazendo com que, como diminui o número de prótons, mas tem algum sentido isso, professor? Tem, porque quanto menos prótons tiver, vai o quê? Vai diminuir o quê? A força de atração, sobre os elétrons. Os elétrons. O que seria essa força de atração? Né? Seria uma força de atração nuclear, ou seja, o núcleo está atraindo os elétrons, né, de um átomo. Né? Você tem lá um átomo, por exemplo, eu tenho aqui um átomo A, B e C. Esse átomo A tem 20 prótons, o B tem 18 e o C tem 17. Mas vamos supor que o átomo A, então vamos colocar aqui, ó, ele tem 20 prótons, o átomo A, o B tem 18 e o C tem 17. Só que aqui, o átomo A, ele perdeu 2 elétrons. Então, ele tinha 20 prótons, ele tinha 20 elétrons, quando era neutro. Mas se perdeu 2 elétrons, 2 mais, então nós temos 18. No caso, o B continua tendo 18 porque ele é neutro, ó, tem 0. E aqui ele ganhou 1 elétron, tinha 17 prótons, 17 elétrons, então se ganhou 1 elétron menos 1, quer dizer que ganhou 1. Então vai ter também 18. Então eles são, a gente chama de isoeletrônicos, né? Ou seja, tem o mesmo de elétron. Mas o que vai acontecer? Esse átomo que tem menos próton, a carga nuclear do núcleo em relação aos elétrons é menor. Se é menor, então vai ter menos atração, ou seja, vai contrair menos a camada eletrônica. Por uma mesma camada eletrônica, né, no caso, as três têm o mesmo número de camadas eletrônicas, né, no mesmo período, né, estão no mesmo período. Mas como o átomo C, né, que é o 17, ele tem menos próton. Então, se ele tem menos próton, então vai ter menos atração, né, dos elétrons com menos próton, né, porque aqui vai ter 17, 18 e 20. Então, quem tem menos próton? O C. Se tem menos o C, então tem menos atração dos prótons com os elétrons, tá? Então, o que acontece aí? Acontece que o aumento, né, então a gente até, deixa eu só pegar aqui, ó, transfiro para cá, ó. Como que acontece, né? O aumento há uma diminuição da carga nuclear. Então acontece o que? Uma diminuição da carga nuclear e também aumenta o raio. Então aumenta o raio, tá? Então aqui o C é o maior raio que tem, o B é o segundo e o terceiro menor raio que tem é o A, tá? Devido ao quê? Devido à diminuição da carga nuclear, quanto menos prótons tiver, menos atração sobre os elétrons vai ter. Então o C tem menos próton que o A, então ele vai ter o maior raio por ter uma diminuição na carga nuclear. Tudo bem, pessoal? Então, na tabela periódica, como que fica para finalizar? Então, o raio atômico, ó, vai da direita para a esquerda, no mesmo período, ó, e vai aqui. Então, quando você for ver, se eu tenho um átomo que X e um átomo Y, quem tem o maior raio atômico? Vai ser o X, porque o X está mais para baixo, mais para a esquerda. Ah, professor, se eu tiver um átomo aqui, um Z e um W, quem tiver mais para baixo tem maior raio atômico. Então, o W tem maior raio atômico que o Z. E assim por diante, tá? Tem algumas exceções que vai fazer com que isso não valha essa ideia do período. Mas vocês já sabem, então, que o raio atômico é o tamanho de um átomo. Então, varia no mesma família, varia de cima para baixo. E no mesmo período, varia da direita para a esquerda. Tudo bem, pessoal?
Então assista essa aula, se inscreva no meu canal, dê comentários e qualquer dúvida, manda e-mail e tá lá todas as aulas lá, tudo bem? Então tenham bons estudos e até mais e tchau!